Olá, 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 bom dia bom dia, conectando-se. ao Facebook Live. E hoje é dia 20? 20 de janeiro, gente, de 2021. Sim, gente, já passaram-se 20 dias, pastora. Já 20 dias. Conforme aí dizem, né, as bocas, né, esse ano diz que vai passar mais rápido, né? Estão falando que esse ano, não me pergunte, eu não tenho muitas informações. Cientificamente, sim. Estão falando que a Terra está girando mais rápido, vai passar Está mais... girando mais rápido. A grande verdade é que já passou 20 dias. Né? Mililésimos, assim, de Eu lembro frações, mas diz que a Terra está girando mais rápido. Eu lembro quando a gente falava assim, falta 20 dias pro final do ano, agora já passou 20 dias pro final do ano. E assim vai. E é isso aí, gente. Né? Existe uma informação, se você buscar, coloca depois no Google, a Terra está girando mais rápido, você vai ver que tem informações sobre isso. Claro que são frações, né? Muito pequenas, mas é isso aí. está girando mais rápido. Mas, gente, a nós cabe o quê? Cabe nós remir o tempo, permanecer naquilo que o Senhor nos chamou, que é para confiar nele, né? Depositar a nossa confiança nele, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. E por isso nós estamos aqui todas as manhãs, às 9 da manhã, né, compartilhando a palavra do Senhor. Observe que nós não estamos aqui trazendo uma mensagem, nós estamos aqui trazendo expondo as Escrituras, né? E junto com a exposição das Escrituras, fazemos um comentário, um outro, né, um apontamento, outro. Mas assim, a nossa intenção é expor as Escrituras, porque nesses últimos tempos, pastor André, né, é muito importante que todos conheçam o que está escrito, porque é o que está escrito que vai ajudar e vai permanecer, fazer e com que não é necessário, né, pastor, decorar tudo, porque o Espírito Santo é de fazer você lembrar aquilo que você precisar lembrar. Exatamente, né? Mas vamos lá então? Então, você que está nos acompanhando, né? Nós iniciamos ontem o livro de Ruth, capítulo 1. Hoje vamos falar o capítulo 2 de Ruth. Lembramos que o livro de Ruth, o capítulo 1 fala que inicia-se, né, ali no período dos juízes. O período dos juízes, queridos, ele inicia logo após a morte de Josué. Josué, quando ele assume, né, a liderança ali de Moisés, do povo do Egito, tem o período de Josué, das conquistas, enfim. Quando ele morre, então inicia os períodos dos juízes, tá? E aqui, exatamente nesse período, onde não havia rei em Israel ainda, que se relata essa história de Ruth, tá ok? Você viu ontem, só para lembrar, a história de Ruth, sua sogra Noemi, né, saíram de Belém, foram para Moabe. Ela fica viúva, né, as duas morreram, com os dois filhos da Noemi e o esposo dela, Elimeleque, né? E agora então as duas retornam para a casa do pão, para Belém. E a princípio Noemi bem amarga, ela mesmo fala, me chame de Mara, né, porque eu estou, né, amarga, Deus amargou a minha vida com tanta tragédia que aconteceu. Orfa, que era uma das noras, volta para a família dela. E Ruth permanece fiel ali à sua sogra, dizendo, não, teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, e aonde você estiver eu também estarei contigo. E agora então vamos iniciar o capítulo 2, após um breve review aí do capítulo 1, tá? Vamos lá então. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Deixa eu só chamar a atenção numa coisa. Primeiro, né, gente? O capítulo começa dizendo que Noemi tinha, sim, parentes, né, do seu esposo, né? Fala desse homem Boaz. chamado Boaz, fala da condição dele, que ele era um homem influente e rico, tá? E fala da condição delas, né? Porque uma vez que elas vão catar espigas, né? Então isso demonstrava que era uma situação muito pobre. Como eu comentei ontem, a pessoa quando ela ficar viúva, naquela época ela só servia para duas coisas, ou para prostituição ou para esmolar. Se não tivesse ninguém, né, nenhum filho, ninguém que a remisse ou mesmo que cuidasse delas, sobrariam essas duas situações. Então aqui elas estão literalmente catando comida do chão. Aqui diz, né? Catando os restos. Começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, tá? Como assim? Os ceifeiros, né? Os ceifadores, né? Deixavam cair parte. Isso fazia parte, né, pastor? Se você for estudar, faz parte da lei, onde diz que os ceifeiros deveriam deixar cair
alguma das espigas, né? Se fosse, no caso, espiga, na verdade, alguma coisa assim, o que caísse não era para recolher. não era para recolher. Isso. O que caísse não era para recolher, que deveria ficar para os pobres. A lei dizia que era para ficar para os pobres e os animais. Então você pode ver que eles Isso. eram Olha. nivelados com os animais, tá? Para que eles tivessem Então, o que por isso comer. que ela falou assim, eu vou carregar atrás dos ceifeiros, né? Aquilo que caísse, Interessante ela isso que você poderia comentou, pegar. pastora, porque isso aí na lei de Deus já existia, irmãos, para quê? Para tentar amenizar a pobreza. Não quer dizer que isso né, fazia com que não tivesse pobreza, mas amenizava. Então assim, você, sei lá, vai preparar um alimento e caiu no chão, esse alimento você não deve pegar de novo, ele vai, deixa para quem não tem nada a vir. Assim era naquela época. Né, e ter alguma coisa para comer. Era assim a lei dizia. E assim que a Ruth vai fazer. E eu chamo a atenção que a gente leu aqui, pastor, no versículo 3, que fala, né, a Ruth ela vai, né, colher lá as espigas, e fala assim, casualmente ela entrou justo na parte da plantação que pertencia ao Boaz, ou seja, ela não vai, não sabendo que tem Boaz, que é um parente, que é rico. Não. Ela foi trabalhar, ela foi. Né, ali atrás de comida. Aquela coincidência, né? Exatamente. Aqui o texto fala assim que casualmente, né, aconteceu. Tá? Estava na plantação de Boaz. Isso. Lembrando que isso aqui para a mulher na época, gente, que seria trabalhar na roça, né, era muito perigoso, porque ela era viúva, poderia ser molestada, poderia ser. Você vai ver que vai ficar isso bem claro aqui na sequência do discurso. Mas vamos lá, então, vamos acompanhando. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Observe que Boaz nota né, a presença dela, pergunta, já vem um relatório por parte do capataz dele, né? Fala que ela pediu, então quer dizer, ela não infringiu, ela foi, exatamente. Né? Ela foi tinha educada, autorização para isso. Autorização para estar ali catando. E foi incansável, né? Porque ela não cita que ela ficou lá de pé o dia todo, quer só dizer, se sentou durante um momento. Você vai observar, queridos, eu quero chamar a tua atenção desde já, que esse Boaz, ele não era só rico, pastora, rico de propriedades, rico de dinheiro, mas ele era rico de valores. Ele começa a valorizar algumas atitudes, né? Então você vê que todo esse relatório aqui ele vai somando. Esse capataz fala assim, aquela lá foi a moça que veio com Noemi. Né? Então, quer dizer, a história dela já estava conhecida, da moabita que veio com a sogra, que morreu, perdeu tudo, então ela já ficava conhecida ali. Então, isso vai acrescentar valor a Ruth, tá? Então, vamos lá. Porque lá fala no 19 do capítulo anterior, né? Que quando elas chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas, né? Quando souberam que elas estavam de volta, né? Na situação que elas voltaram, né? Ela me pediu... Tá, 8, né? Isso. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou, porque achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Além disso, tinha isso, né? Uhum. Que não era uma israelita, né? Era não, era uma estrangeira, né? Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Aqui ele diz, né? Por que ele se importou com ela? Porque me contaram. Quer dizer, foi o que você fez deixou de fazer que deu crédito a você neste momento para que eu possa... O que ela deixou de fazer? Deixou de estar com a família dela de sangue, porque ela poderia ter voltado para estar com eles. Exato. Na verdade, ela abandonou a vida dela para permanecer ao lado da sua sogra, né? O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor.
O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolha e não a impeça. Que legal, né? Você veja aqui, gente, deixa eu só chamar a atenção um pouquinho. Que ato de bondade, né? E de amor. Deixa cair alguma coisa por mais mais, que, né? será que ele já não estava meio de olho dela, ou interessado nela? Mas assim, gente... Alguma coisa chamou atenção, né? Isso, esse homem é um homem muito bom. E aqui tem a história da Ruth e do Boaz, mas você vai ver que isso aqui também se correlaciona. Hoje, nós, os gentios, somos a Ruth. O Boaz é Cristo. Então, você vai ver que foi exatamente o que Cristo fez por nós. Né? Então, e é o que ele continua fazendo. Às vezes, mesmo a gente sem ter direito de algumas coisas, ele fala... Né? Deixa cair alguma... dá para eles, né? Eles são dignos, né? Agora se tornaram dignos por minha causa. Queridos, é muito legal isso, tá? Mas vamos lá. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma rouba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Observe que aqui que ela ficou sabendo, gente. Aqui que a Noemi fala. Quando a Noemi pergunta para ela onde foi, ela diz o nome do homem, e daí a Noemi fala assim: bendito seja esse homem, que abençoa os vivos e os mortos. Por que os vivos e os mortos? Vivos que somos nós, mortos, né? Os nossos esposos que já morreram, e ele está nos abençoando, né? Porque visto que ele é um dos nossos resgatadores. E aqui um dos nossos, porque existia a lei do levirato, irmãos, né? Que era o quê? Justamente que alguém resgatasse essa família. Dizem alguns dizem alguns comentaristas, pastores, que eu andei dando uma lida, que possivelmente a Noemi, o esposo dela, o Elimeleque, quando saiu ali, possivelmente ele deveria ter terras naquele local. Mas quando ele sai por causa da fome, ele deixa. Se ele retorna, ele pode obter as terras dele de novo. Mas como ele não retornou, ele morreu e veio a viúva não tem direito, a não ser que tenha um resgatador, alguém da família, que case com essa viúva, dando ela direito de ter novamente aquilo que era do seu esposo. Então, a ideia aqui do resgatador era alguém que venha assumir aquela viúva como esposa e dar os direitos dela que ela tinha antes. No caso, se o marido tinha dinheiro, o dinheiro, se tinha terras, ou mesmo dignidade. Ela não podia resgatar, né? Mas através de um resgatador poderia. E aqui, correlacionando com Jesus, é o que Jesus faz com a gente. Ele resgata aquilo que era nosso direito. Ele dá pra nós. Vendo, gente? Muito legal, gente. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Então veio assim, ela corria perigo além de tudo, né? Ela conseguiu provisão, proteção, né? E ela nem imaginava que aqui ela estava conseguindo um destino. Ela não imaginava que, né, aquele homem ia ser o futuro esposo dela, né? O futuro resgatador dela e da sogra. E encerra dizendo no capítulo 2 que ela continuava com a Noemi, continuava com a sua sogra. O pacto dela ainda estava de pé, o cuidado que ela tinha, né, o amor que ela tinha por aquela sogra. E tudo isso estava acontecendo porque fruto de uma renúncia dela, né? Ela renunciou a coisas que talvez trariam segurança para ela, né? Que tipo assim, qual segurança que ela tinha de seguir Noemi? Visto que uma vez viúva, como o pastor falou, o destino dela seria
ou ser uma prostituta, ou pobre que catava, né, o que caía dos feixes ali no chão, tá? Mas quando que você escolheria o que Ruth escolheu, né? Sabendo que, poxa, posso voltar para casa do meu pai, para estar debaixo, né, dos meus pais, da minha família, num lugar que eu conheço. Então, você ser estrangeira naquela época já era terrível, né? Então, ela decidiu, tipo, para Noemi tudo bem, era dali, mas Ruth não era. Ruth era moabita. Ela não quis voltar para trás, ela não quis voltar para casa dos pais, né? E se a gente for ver isso hoje com relação a Jesus, que nós aceitamos entregar nossa vida para Cristo, tá? Muitos têm a possibilidade, às vezes, de voltar para trás, de abandonar. E muitos voltar abandonam. Para o Egito, né? Voltar para a terra de onde eu saí. Bastou uma situação difícil, como aconteceu, né? Já teria voltado para trás. E outros falam assim, não, né? Com situação boa ou não boa, né? Com pandemia ou sem pandemia, eu continuo em frente, né? Porque eu sei em quem tenho crido. Também sei, né, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Então, e ela prosseguiu. E a gente vê Deus, então, agindo, né? E daqui para frente a história mais linda ainda com tudo aquilo que Deus fez na vida dela. Mas chama atenção a mais uma situação, queridos, que é a pessoa de Boaz. Volto a dizer, às vezes, a gente vê uma pessoa rica e às vezes a gente tem críticas, a gente tem inveja, a gente tem uma série de coisas. Mas observe o quanta bondade existia no coração deste homem. Ele era um homem rico, ele chegava, ele saudou os trabalhadores dele, que foram saudados também, saudaram ele também, falaram, Deus abençoe você. Exatamente. Ele observa, ele vê que tem uma pessoa diferente, que é essa moça lá, então alguém que está de olho. Olha, ele pede para deixar cair, né? Olha, às vezes deixa cair alguma espiga, né? Para ajudar. Então a pessoa que, puxa, ela quer ajudar, a pessoa, sabe? E eu fiquei pensando hoje de manhã, pastora, eu pensei assim, né? Os animais, né? Quando eles, na lei da selva, eles caçam. Então eu pensei lá logo no leão, né? Que caçou a zebra e comeu a zebra. Ele não consegue comer a zebra inteira. E aí ele come e o que sobra fica lá para as hienas, fica, né, a sobra. Ele não guarda, ele não tem geladeira para guardar o resto, né? Por quê? A própria lei da vida entende o quê? Você vai trabalhar, você vai comer, mas assim, você vai ter mais do que aquilo que você precisa. Deixe, que tem pessoas que precisam, deixe sobrar, deixa sobra. E sabe como eu comecei a pensar? Gente, por favor, não entenda errado e não é uma doutrina que eu vou criar agora. Mas eu botei na minha cabeça o seguinte, né? Eu falei assim, às vezes a gente já está condicionado ao seguinte, sobrou comida do almoço, o que a gente faz? Eu vou guardar para janta. Por quê? Medo que falte. Gente, a gente não podia colocar numa marmitinha e dar para alguém, na esperança que na janta Deus vai dar comida para nós. Deus está abençoando você, Deus está abençoando a mim. Mas tem muita gente aí que precisa ser ajudado. Então, quem sabe, irmãos, não está na hora da gente também começar a mudar um pouquinho a mentalidade da gente, né? Às vezes chega, você fala assim, vou guardar o que sobrou do almoço para janta, né? Ai, pastor, mas isso não é um desperdício? Pois é, só que daí chega na janta, você resolve comer uma pizza. E aquela comida fica. E às vezes fica a semana inteira na geladeira e você joga fora depois. Então, será, queridos, que você não deveria, às vezes, puxa, sobrou do almoço, que bom, põe lá numa marmita, doa para alguém que não tem o que comer, ou às vezes vai bater na tua porta. Será que Deus vai deixar realmente faltar na tua mesa? São coisas, querido, que a gente tem que parar e pensar, porque assim, Deus é o Deus da provisão, e é um ciclo. E observe que a gente vê isso na natureza, a gente vê isso em tantos lugares, né? E eu falei, Deus, esse espírito de bondade tem que estar no nosso coração. Queridos, eu quero muito, no nome de Jesus, que nesta manhã o Espírito de Deus invada o teu coração, tá? E o meu coração também. Te dê um coração de Boaz, né? Que nos leve a ter fé. Não vai nos faltar nada. Você lembra lá no maná do céu? Quer mais dureza que o deserto? Deus fala assim, coma, né? Colha o maná que você precisar para comer no dia, mas não guarde, né? Porque senão no outro dia vai estar estragado. Com exceção lá na sexta para o sábado, que tem o dia do Senhor, daí era uma outra situação, né? Então assim, Deus nunca instituiu geladeira, né? Eu não estou dizendo que eu não estou criando uma nova doutrina, não é isso, por favor. Estou falando o seguinte, vamos para que você pense, né, naquilo bondosos, que nós podemos ir além daquilo que a gente tem feito, né? Vamos ser, sabe assim, você está ali, tirou a tua carteira no chão, caiu aquela moedinha no chão, pensa, Senhor, será que isso aqui não é para dar para alguém? Porque a gente logo, aquele medo de ficar sem, medo, perdi o dinheiro, gente,
Não, nós somos fonte de bênçãos. Eu quero que você pense nisso e permita o Espírito Santo falar no teu coração, tá bom? E eu espero que você nunca seja quem tem que colher, que você possa ser o Boaz, aquele que deixa os feixes caírem. Que deixa os feixes caírem. Quem sabe que para isso não seja uma mudança de mentalidade só que você precisa, tá bom? Pensa nisso.